Olá! Como modelar na prática cargas de uma caixa d'água em uma estrutura? Uma discussão que muitas vezes você vê, pessoas falando, não, mas eu tenho que modelar certinho ali a posição exata, eu desenho a caixa com o círculo ali, desenho a carga exatamente na posição da caixa d'água, enquanto outras vezes colocam a carga distribuída e nem se importa a posição exata da caixa. Mas vamos lá. Primeiro, a maior parte das cargas elevadas são aplicadas direto na viga, em posições garantidas em projeto, mas reservatórios têm o problema, ainda mais em obras de pequeno porte, onde é feita uma caixa d'água apenas, que é uma carga relativamente considerável aplicada direto na laje. E é comum você ver projetos com modelos assim, ó, onde tem um quadro de vigas, tem uma carga e foi desenhado aqui, ó, nesse caso aqui, 12 lados, né, um polígono de 12 lados para quase encaixar num círculo, por exemplo. Tá? E aí o engenheiro vai lá e desenha a posição que está no arquitetônico da caixa d'água e puxa as linhas certinho, ok? Mas esse modelo aqui tem vários problemas. Quais? Bom, primeiro, se a caixa foi instalada exatamente na posição de projeto, tecnicamente quase nenhum. Mas a gente pode ter problemas graves se a caixa for instalada em outra posição. Então, um problema que pode acontecer é que o engenheiro foi lá, desenhou o formato bonitinho aqui, mas na hora de montar a caixa, colocaram a caixa 1 metro para o lado. Okay? Ou jogaram mais para cá e depois colocar um boiler aqui, por exemplo, para compensar, alguma coisa do tipo. Então, modificou totalmente a posição e daí todo a precisão que o engenheiro teve ali milimétrica de desenhar o círculo onde vai ficar a caixa d'água foi fora porque a carga não ficou ali. Ok? Daí, claro, né, o resultado vai estragar totalmente a obra. Tá? Mas os problemas graves vão acontecer se a caixa for instalada. Então, não adianta o modelo bonitinho se na prática a caixa for instalada 2 metros para o lado. Outro problema similar pode ocorrer, o projeto é uma caixa de 2.000 litros, mas na prática é executado duas de 1.000 litros, ou vice-versa, né? Um projeto é duas caixas de 1.000 litros, o cliente vai lá, nossa, é mais barato comprar de 2.000 e compra uma de 2.000 e daí coloca uma carga muito maior. Ok? Os dois casos são problemáticos para modificar o comportamento e onde aplicar a carga. Dependendo do caso, um deles não é se a gente aplicar corretamente o que eu falo no vídeo, mas essa é a questão base. Né? Além disso, parte da carga da caixa d'água é transmitida pela parede, não só pelo fundo, ok? Então, imagina, eu estou falando a parede, pelas paredes da caixa, não estou falando da alvenaria, não, pelas paredes de plástico da caixa, do plástico da caixa, ok? Então, o que vai acontecer é que na prática, se eu quero ser precisão de autismo exata posição, o que vai acontecer é que como a caixa vai estreitando até a base, a pressão que eu tenho no fundo é só pressão hidrostática, mas as laterais também estão comprimindo. Então, eu deveria ter um perímetro, um anel ali, né, em todo o perímetro daquela carga, a carga distribuída, de uma carga linear, que seria o peso que tem nas paredes da caixa. Ok? Algo que não foi considerado pelo modelo, seria uma questão extremamente complexa e que realmente é mais se preocupar de mais detalhezinho que não vai ajudar na prática. Então, você vai me dizer, tá, então é melhor eu pego a carga da caixa d'água, divido pela área da laje e coloco em toda? Não, não faça isso também, porque nesse caso o problema ocorre em não considerar a carga na região concentrada. E na verdade todo o problema aqui a gente está falando ocorre de não entender o que é Saint-Venant. Okay? Saint-Venant é um princípio lá da estática que não precisa estudar porque é bobagem, o que importa é usar software avançado, né? Mas basicamente diz o quê? A posição de uma carga importa muito para peças próximas a ela, mas pouco para peças afastadas. Então, a questão aqui é o quê? A precisão que eu preciso ter é para verificar qual elemento. Ok? Essa é a pergunta. Para demonstrar na prática, então, eu peguei duas obras equivalentes, né, dois pavimentos. Na da esquerda eu coloquei uma carga de 1 tonelada por metro linear. Na da direita eu coloquei uma carga triangular com 2 toneladas de um lado, zero do outro. A carga total é a mesma, tecnicamente. Tá? Além disso, eu considerei a estabilidade da obra. Okay? Eu considerei a rigidez horizontal dessa obra, a rigidez, estabilidade, mecanismo de estabilidade e tudo mais. Tá? Mas a questão é, o que acontece é que no modelo, aqui com a carga distribuída, eu tenho, vamos imaginar 4 metros aqui, ó, 2 toneladas do lado esquerdo, 2 toneladas do lado direito, ok?
Já no modelo do lado direito, eu não tenho 2/3 da carga aqui e 1/3 da carga aqui. Não, perceba que a carga é de 1,98 para 2,01. É quase a mesma carga dos dois lados. Ou seja, na fundação não importa. Ok? Ou qualquer outro elemento longe da carga, não importa se eu considerar carga distribuída equivalente, ou considerar concentrada, ou concentrada, ou concentrada, ou instalarem na posição errada também. Nada disso vai atrapalhar, por exemplo, o dimensionamento da fundação. Por quê? Porque é uma carga que está longe, é o efeito que está longe. Então, não vai importar. Onde que vai importar? Perto. O que São Venant fala? Importa muito perto, importa pouco longe. A posição exata de uma carga. Ok? Tá? Então, e perto. Porque perto importa muito. Bom, próximo. A disposição é extremamente crítica. Se a gente for ignorar totalmente a rigidez da capa, que eu não recomendo, ainda mais nesse caso, mas que tecnicamente os softwares básicos vão considerar isso, se você não fazer nenhuma verificação especial, a gente tem os seguintes esforços. Tá? Então, eu tenho aqui do lado esquerdo uma carga concentrada na região aqui, a outra totalmente distribuída. Aqui eu chego a um momento fator de 2,1 kgfm por metro na laje. Aqui eu tenho 0,4. Então eu percebo a diferença gigante, claro, porque aqui é só para suportar a sobrecarga de manutenção. Uma pessoa subindo ali em cima de vez em quando. Já aqui, eu tenho, colocando uma carga distribuída perfeito, eu vou ter um momento fator técnico em todos os esgotos vai ser igual a 0,38, ou seja, mais do que o dobro que eu tenho aqui, menos da metade que eu tenho aqui. Ou seja, para verificar a laje, quando eu estou dimensionando a laje, é extremamente crítico a posição exata da carga. Pois, caso contrário, eu vou colocar menos da metade do aço necessário onde eu tenho carga. Então, se eu imagino que eu modelo isso aqui distribuído, mas executo concentrado, o que vai acontecer é que as vigotas onde a caixa está em cima vão ter mais do que o dobro de carga. E daí vai faltar muito aço, pode romper. E, por outro lado, né, as outras vigotas onde não tem a carga da caixa d'água, mais longe da caixa d'água, vão ter muito mais aço que precisa. Então, eu vou colocar aço onde precisa, não vou colocar onde não precisa, então não vou colocar onde precisa, vou colocar onde não precisa, então estou gastando dinheiro à toa e enfraquecendo a estrutura. Né? E para pior, né, se eu modelar dessa maneira, mas executar a caixa aqui na ponta, aí sim a gente está ferrado. Por quê? Porque aqui daí agora eu vou ter uma carga que gera 2 kgfm, onde eu resisto 0,4. Ok? Daí sim estragou de vez. Tá? E daí entra a pergunta, como fazer na prática? Literalmente aplicando São Venant. Ao dimensionar a laje, se existe qualquer chance da caixa d'água ficar acima dela, armar considerando isso. Ou seja, o que eu devo ter é uma laje como um todo armada. Tecnicamente seria 2, na verdade não é 2.1 porque a gente vai considerar a distribuição baseada na rigidez da capa. Então vai ser um pouco menos que 2 kgfm, mas armar todas as vigotas para isso. Okay? Não armar todas as vigotas para 0,38, porque eu tô com muito menos resistência onde eu preciso, né? Então eu não tenho resistência necessária, né? E não armar só onde eu acho que vai ser a caixa d'água para mais reforço, porque vai que eles mudam de posição, e daí igualmente a gente está ferrado. Né? Ou a gente poderia terminar em projeto, a caixa d'água tem que ser aqui, se deslocar 1 cm, tem que ajustar, tem que fazer, não dá para ser assim. Ok? Tá? Agora, então disso na laje, tem que considerar. Ao dimensionar as vigas, isso já é menos crítico. Por quê? Porque as vigas, além de uma carga maior, né, e com todas outras cargas, elas ainda vão ter que receber a carga de qualquer maneira, ok? Mas a gente tem que considerar que para a viga, a carga tem que estar na posição crítica, que é uma para a questão do momento fator, outra para a questão de cortante. Né? E deve ser considerado esse ajuste de posicionamento para garantir resistência, não importa a posição efetiva, ou seja, eu tenho que garantir que se a caixa d'água ficar na esquerda, ficar no meio, ficar na direita da laje ali, a viga tem que resistir igual, ok? Tá? E o crítico vai ser para o cortante da esquerda e a carga do pilar na esquerda vai ser a viga na esquerda, a caixa na esquerda. Para o momento fator da viga, no meio, para a cortante e para a carga axial no pilar e até o momento negativo no pilar ali da direita vai ser a caixa d'água na direita. Entendi? Então vai ter diversas posições diferentes críticas que a gente tem que considerar dentro do modelo. Tá? Agora, quando eu vou administrar pilar, ainda mais os pilares, não são exatamente os pilares que estão suportando ali, mas mesmo os pilares, se for maior pequeno, vai ser crítico. As fundações, outras lajes, outras vigas afastadas, a diferença é mínima.
ok? E ambos os modelos vão gerar o mesmo resultado, desde que a obra tenha estabilidade adequada, ok? Que é a questão base que toda obra tem que ter. Então, a questão crítica é o quê? Que é uma verificação adicional que eu tenho que fazer para os elementos perto da carga. Ok? E claro, né? Ah, Gilberto, mas qual botão eu aperto no software para gerar a carga e considerar a carga em 3 posições diferentes, ou outras posições, porque tecnicamente tem 4 pilares, próximo de cada um dos 4 pilares, mas qual botão eu aperto para considerar cada uma dessas cargas no modelo bonitinho? E a questão é, né, se a gente for se limitar a gerar um modelo bonitinho no software, 100% apertando o botão, assim, vai possibilitar totalmente gerar um projeto seguro e eficiente. Ok? Tá? Então, essa dificuldade em modelar a carga caixa d'água é uma consequência de não entender o motivo que você dimensiona uma estrutura, que não é informar o software de detalhes com precisão gigante. Seu objetivo ao dimensionar a estrutura não é como que eu lanço a estrutura com todos os mínimos detalhes com precisão do software para gerar um modelo. Não, porque não é o software que vai executar a obra. Não é o software. Então a questão é, o objetivo é extrair do software e confirmar resultados já pré-dimensionados. Ou seja, eu vou extrair do software os resultados que eu já esperava, que eu já pré-dimensionei, né, uma verificação adicional, e fazer algumas conferências com uma precisão maior, né, e pré-dimensionados, e aumentar a precisão de dimensionamento. É isso que eu espero de dimensionamento. Lembrando, o objetivo aqui não é eu informar o software de estrutura, é o software me informar, me garantir o que eu já pré-verifiquei e o software me permitir um melhor dimensionamento, ok? E para reforçar a base como um todo, e San Venan é parte de estática, eu recomendo o curso de estática que é gratuito, ok? E também recomendo o meu livro, que também é um pacote, né, de curso mais livro, o Mínimo de Estruturas para o Engenheiro Civil, ok? E para aprender a dimensionar na prática, o dimensionamento de uma obra do início ao fim, eu recomendo meu curso de concreto armado. E todos os livros e cursos estão na descrição que eu deixo no vídeo aí embaixo, que eu também posto lá no link da bio do Instagram. Beleza? Tá? Então, quando você for modelar uma caixa, você tem que considerar isso. Você tem que considerar que para a laje é extremamente crítico. Para as vigas tem uma certa necessidade de precisão também. Para os pilares já começa a importar praticamente nada. Okay? Para as fundações praticamente nada, então uma verificação extra que você tem que fazer separado desses elementos. Tá? Não é uma questão de qual botão eu aperto para gerar uma otimização pesada. Beleza? Tá? E para gerar uma qualidade eficiente, não, você não vai ter se limitando a apertar o botão do software. Beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.